Ontem saiu o 5º episódio de Obi-Wan Kenobi e a gente tá aqui pra comentar sobre esse episódio, então continua com a gente. Fala galera que assiste o canal Luiz na área, eu tô aqui pra comentar sobre o 5º episódio de Obi-Wan Kenobi, a série no caso. E você, fã de Star Wars, fã do Obi-Wan, não pode esquecer do likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação. Toda terça e quinta vídeo da cultura pop em geral é aqui. E também toda quarta-feira a gente tá falando sobre a série da Miss Marvel, então se liga aí e cola com a gente. Bora! Desde já vou te pedindo perdão, se você ouviu algum barulho no fundo, meu vizinho tá fazendo churrasco. Na casa dele, não tem cabimento de eu pedir silêncio num pleno feriado pro cara, deixa o cara curtir. Então, se você ouvir aí alguma coisa, algum barulho, me desculpa, mas não tem como evitar. Bom, sem mais delongas, vamos falar logo do episódio. O flashback do Obi-Wan e o Anakin e ver os dois lembrando da mesma memória é uma parada muito legal, cara. Ver o Hayden Christensen voltando a atuar como Anakin e ver os dois lutando, mesmo que seja num treinamento de mestre com Padawan, foi bem interessante, eu gostei bastante. Escorreu até uma lagriminha. Caso quase escorreu uma lagriminha. É um modo de falar, né, gente? Mentiroso! Muito interessante como essa luta aí desse 5º episódio, ia falar do primeiro episódio, ó, se conversa com o terceiro filme, com a luta do final do terceiro filme, onde o Anakin se torna, entre aspas, realmente o Darth Vader. Já que nas duas lutas ele não teve paciência, ele foi inconstante, só atacou, enquanto o Obi-Wan, em todo o seu planejamento e treinamento Jedi, ele conseguiu vencer a batalha. Que por mais que ele não pudesse ganhar na força, na estratégia, ele ganhou. E é interessante como o Obi-Wan ele ganha sendo no treino de antigamente ou no terreno alto de Mustafar. Gênio! Isso porque mesmo o Anakin tendo mais poder, digamos assim, o Obi-Wan ele tinha mais cabeça. Então ele conseguia planejar melhor e usar melhor as suas estratégias. Como o próprio Obi-Wan fala pro Anakin nessa luta, a vontade do Anakin de se provar às vezes cega ele. Esse é o melhor episódio da série até agora, sem dúvidas, mas a série vinha de alguns episódios fracos e eu particularmente curti esses episódios porque eu gosto do Obi-Wan, então eu gosto de ver o Ian McGregor como Obi-Wan. Eu também. Mas essa trama da série inteira é fraca, porque a todo tempo, como eu até postei nas minhas redes sociais, no caso o TikTok, eu postei um vídeo recentemente, que a trama do episódio, parece que os roteiristas, não do episódio, no caso da série, os roteiristas da série, eles planejaram em toda a série ficar nessa jogada de pega-pega, de planeta em planeta, um caçar o outro, por conta do Obi-Wan e da Leia, Obi-Wan e Leia, Obi-Wan e Leia. Então assim, o entorno dessa série toda é basicamente uma brincadeira de pega-pega. Tem coisas que salvam essa série, como a própria presença ali do Ian McGregor, mas tem coisas que, enfim, que deixam a série ali em maus lençóis. Ih, rapaz. O sacrifício da Tala, por exemplo, foi bem bonito. É bem bonito ver como o droid dela protegeu ela como um verdadeiro aliado, ou até quem sabe um par romântico, entre aspas, que ele, tendo a sua estatura maior, mesmo sendo derrotado, ele se jogou na frente dela para protegê-la. E também é interessante ver o sacrifício dela para salvar o Obi-Wan e a galera que o Obi-Wan ia salvar também. Que ela estoura aquela bomba e fala que a força esteja com você. E nesse episódio também a gente descobre o que a gente já sabia, que a Reva, na verdade, era uma Youngling que tinha, enfim, sobrevivido à Ordem 66 e se transformou numa Inquisidora. Inclusive o arco dela é bem bonito, mais ou menos, né? De ver que ela sobreviveu e quer se vingar do Vader, por isso se tornou uma Inquisidora, por ter matado a família dela, que eram os outros Younglings. A gente vê até nesse episódio uma cena em que o próprio Anakin, já como Vader, não em questão do traje preto que ele usa, mas quando ele vai lá e mata todos os Younglings lá em Coruscant, lembrando o nome do planeta. Meu Deus. Então é interessante ver que, como ela fala, ela se escondeu entre os mortos e ainda assim ela cresceu e aumentou aquela raiva ali dentro dela contra o personagem do Vader e queria realmente executar o plano dela de vingança. E ela contando essa história pro Obi-Wan e ao mesmo tempo questionando o Obi-Wan, por que você não ajudou, por que você não matou o Vader? E ele também se questiona, por que eu não consegui ver o que estava acontecendo na minha cara e tal. Por mais que isso não tenha sido falado pelo Obi-Wan,
dá pra ver na cara ali do Obi-Wan que ele tava se questionando de por que eu não interrompi isso, por que eu não consegui impedir, por que eu não consegui enxergar. Eu só acho que essa revelação poderia ter sido feita de uma forma melhor, sabe? Do que atrás da porta e, enfim, do jeito que aconteceu. Porém, enfim, a história da Reva é maneira. Por mais que a personagem tenha sido muito subutilizada pelo roteiro, novamente o roteiro é bem fraco quando se trata da personagem, a atriz ela consegue levantar a personagem mesmo quando o roteiro parece que força pra ela ir pro chão. O roteiro faz a personagem ser mal escrita e muitas das vezes ter, enfim, cenas pífias, falas ruins e momentos até ruins. A atriz ela consegue tentar entregar uma personagem decente pro público. Isso não quer dizer que a atriz é ruim, pelo contrário. Isso quer dizer que a atriz é muito boa, porque mesmo com o roteiro péssimo que está sendo a série, ela consegue ainda assim entregar uma boa personagem. Uma surpresa que a gente já sabia que não era surpresa, porque a gente já sabia que esse personagem ia estar vivo por conta de Rebels. O Grande Inquisidor estava vivo, ele, enfim, se mostra ali pra Reva e fala que a vingança dela ia enganar ela, e que o Vader já sabia de tudo e tudo mais. E no final de tudo, ainda guarda uma surpresinha pra Reva, que é ela ter pego o pager, entre aspas, que o Kingo tinha deixado cair, que eu não lembro o nome do personagem que o Kumail Nanjiani faz nessa série, mas ele tinha deixado ele cair e ver que o Bail Organa tá falando do garoto, que tem que proteger o garoto lá e tudo mais. E novamente é uma solução muito fácil para a personagem aparecer de novo e poder causar problemas pro Obi-Wan e pro Darth Vader e tudo mais, só que dessa vez agora em Tatooine, e poder envolver o Luke nessa situação toda, já que já tinha envolvido a Leia. Enfim, são soluções meio fáceis de roteiro, facilitadas demais pelo roteiro, que não é um roteiro tão forte assim. As coisas mais legais nesse episódio é ver como o poder do Darth Vader tem sido tratado. A respeito aí, por exemplo, nessa série, de que quando a nave estava fugindo, o Vader consegue segurar, trazer ela, abrir a nave, e aí sim, o Obi-Wan, que, enfim, usou muito da sua sabedoria e escondeu uma outra nave e conseguiu fugir ainda assim. Legal! Bem louco! Ele sabia que o Vader ia fazer aquilo, porque como ele tinha falado no flashback que a gente viu, o Anakin ele não é paciente, ele quer tudo na sua hora e tudo mais, e por ser poderoso, às vezes acha que, enfim, tudo tem que ser daquele jeito, e já sabia que aquilo ali ia acontecer, então ele, ousado, planejou aquele ponto ali da outra nave e conseguir fugir. E tratando de Vader, também é muito legal ver como eles usaram a luta da Reva com o Vader para também mostrar como o Vader ficou pós também Mustafar. Isso porque, para quem conhece ali as HQs, para quem conhece um pouco mais da história Star Wars, sabe que depois de Mustafar, depois que o Vader botou aquela armadura toda, ele fica mais pesado e quase não consegue se movimentar como o Anakin se movimentava, por exemplo. Dando aqueles saltos, aqueles pulos. Enfim, ele não consegue fazer isso agora, porque o corpo dele é muito pesado por conta do ferro ali, enfim, do corpo dele de robô. Porém, cara, ele continua muito poderoso na força e em questão de força física também. Porque se a agilidade dele diminuiu com a questão ali robótica do corpo, a força dele só aumentou. E a gente pode perceber isso na luta contra a Reva, já que mesmo ela pulando, saltando, correndo, ele ainda assim consegue dar uma sova nela, quebra o sabre dela no meio, joga um pra ela, meio que tipo assim, vamos ver do que tu é capaz, e dá uma sova nela com o sabre dela, e tipo assim, eu sou brabo, me respeita, e fica aí. Não, que é brabo. Isso mesmo ele sendo mais lento que ela, porque ela pula, corre, enfim, e ele continua movimentando um pouco mais lento, mas ainda assim muito poderoso. Enfim, o melhor episódio da série até agora, mas não consegue salvar esse roteiro aí que precisa realmente de uma mãozinha a mais. Mas a série tem tudo para terminar de uma maneira legal, já que a gente deve ver, enfim, o conflito Obi-Wan contra Darth Vader antes lá do filme 4. Bom, me diz o que você tá achando da série aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação toda terça e quinta vídeo da cultura pop em geral. Provavelmente amanhã vai ter vídeo sobre Buzz Lightyear, o filme, enfim, a animação que saiu hoje. Então continua com a gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Valeu, tamo junto, até a próxima. Tchau.